Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui num culto, para prestarmos culto ao único que é digno e merecedor de toda a nossa adoração, ao nosso Deus, e estamos aqui para prestarmos esse culto a Ele. E é um culto de oração. A nossa igreja, a Igreja Batista de Bitiba, tem essa prática de quarta-feira estarmos juntos orando ao Senhor, trazendo os nossos pedidos, mas também agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Ele tem sido maravilhoso. E para a gente iniciar o culto desta noite, eu escolhi a palavra do Senhor, que se encontra em Tiago, capítulo 5, verso 16, um texto bastante conhecido de todos nós, que Tiago nos ensina a orar, e ele diz aqui no verso 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aqui, Tiago nos ensina a estar chamando os irmãos para juntos estarmos orando uns pelos outros. Devemos estar assim fazendo, né? A oração nossa, a oração do justo, pode muito em sua eficácia, pode muito em seus efeitos. E a gente que crê no Deus poderoso precisa estar o tempo todo buscando o Senhor em oração. Nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor que receba esse culto. Quero pedir por meus irmãos que estão junto conosco nessa live, que estão em casa, que agora cada um possa estar parando, possa estar elevando o pensamento ao Senhor, e vamos estar fazendo esta oração, entregando este culto no altar do nosso Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigada por esse dia, por estarmos mais uma vez na tua presença. Louvo, bendigo o teu nome, Senhor. O Senhor tem sido maravilhoso em nossa vida, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem nos dado livramento, um Deus que tem tido misericórdia de nossas vidas. Louvado e bendito seja o teu nome. Pai, agora neste culto de oração, Senhor, que estamos aqui prestando a ti, vamos estar colocando alguns nomes no teu altar, alguns pedidos, que o Senhor venha estar se suprindo as necessidades, cuidando desde já, Senhor, que só possa estar com esses pedidos em tuas mãos, Senhor, fazendo cumprir a tua vontade. Eu também te agradeço, Pai, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, e peço que o Senhor esteja conosco, Senhor, neste culto, recebendo em seu santo trono. Receba nosso louvor, cuida dos meus irmãos que estão comigo, Senhor, neste culto, abençoa cada um de nós, que o Senhor venha estar, Senhor, suprindo as nossas necessidades. Peço também que o Senhor venha nos falar através da tua palavra. Receba o nosso louvor, receba o nosso culto, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Agora quero convidar você, meu irmão, a estar conosco louvando no nosso período de louvor. O período de louvor está com a palavra.
Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Mais uma vez, eu venho dizer, agradecer, né, a pastora Eliane pelo convite e falar, né, da alegria que é estar podendo estar aqui, da alegria que é estar podendo agradecer pela vida dos irmãos, por cada vitória, né? E continuar pedindo, clamando pelos aqueles que ainda carecem do socorro do Senhor, né? E eu vou estar lendo alguns pedidos de oração, né? E vamos começar com a leitura. Que nós estejamos orando pela irmã Marli Xavier Brandão, que Deus esteja confortando o coração dela e da sua filha, né, pela perda do nosso irmão Brandão. Continuar orando, clamando ao Senhor pela vida da nossa amada líder intercessora, irmã Margarida, né, que se encontra no momento internada. Hoje nós tivemos uma boa notícia de que o resultado do Covid foi negativo, né? Mas nós sabemos que a saúde dela é bem delicada, né? Mas que ela é um milagre ambulante, né? Que, a despeito de toda e qualquer luta que ela tem enfrentado, Deus está sempre renovando as suas forças, está sempre operando milagres na vida dela, né? Pedindo oração, vamos estar orando também pela Neda Hernandes, que vem a ser a cunhada da Márcia, né? Esposa do pastor Marcos. Marilda Fernandes Pinheiro Imbelone, pelo pastor João Carlos, pela Vera e Yasmin, pela Vanete Lessa, pela Gisane França Rezende, pela Fátima, pelo Rafael, Ana Carolina, Bruno e Priscila, pela Edmeia Barreto, que é a mãe da Priscila, pelo Licínio Barcelos, pai da irmã Cláudia Barcelos, pelo Emilce e pela Beth, pais da irmã Priscila Claveri, pelo Lécio Pacheco, que ainda está fazendo exames, né? O esposo da Lete Pacheco, pela Maria, cunhada da pastora Eliane Salgado, pela Sônia, sogra da Patrícia, sobrinha da irmã Margarida, pela Ruama, que é babá da Alice, filha da irmã Mônica Trave, pelo senhor Geraldo Barroso Pinto, que é pai da irmã Marina Lacerda, e pelo Roberto e pela sua esposa, que são amigos do irmão Leonardo Medeiros. Temos também o agradecimento pela libertação do Vinícius Mateus Barreto Teixeira, que foi preso injustamente, que esteve aprisionado, mas Deus sabe de todas as coisas e aprove o Senhor, ele agora está liberto para sossego, para tranquilidade do coração da sua mãe, do seu pai, de seus familiares e amigos, todas as pessoas que sabiam da pessoa que ele é, né? O certo, valoroso que ele é. E da Iraci, que se encontra de alta, graças a Deus.
né? Então, que nós possamos estar orando, né? Levando para as nossas orações esses nomes, né? E estaremos orando agora no momento. Pai amado, obrigada, Senhor, por esse momento que nós estamos tendo aqui, Senhor. Eu coloco, Pai, em Tuas mãos cada pedido desse, Senhor. Coloco em Tuas mãos os agradecimentos, meu Deus. Ó Pai amado, eu te peço, Pai, com perdão dos meus pecados, Senhor, que o Senhor esteja visitando cada pessoa que se encontra o nome aqui, Senhor. Esteja, Pai, dando, Pai, o que é necessário na vida dessas pessoas, seja conforto, seja restauração da saúde, seja renovo de forças, Senhor. Visita para essas casas. Te peço também, Senhor, que esteja visitando, Senhor, a casa de cada pessoa que nesse momento e no momento que seja, estiver ouvindo, Pai, esse culto de oração, Senhor. Esteja, Pai, guardando, Pai, a vida dessas pessoas, Senhor, que estão nos ouvindo, Senhor. Esteja, Pai, renovando as forças, confortando os corações, Senhor. Tantas pessoas, Pai, em situação de luto, Pai, de dor, Pai, pela perda dos seus, Senhor. Tantas pessoas em situação, Senhor, de incerteza, Pai, por seus familiares estarem doentes, Senhor. Mas eu te peço, meu Deus amado, toma, Pai, em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Isso é o que eu te peço, Pai amado, e te agradeço, no nome santo, Seu Filho amado, Jesus. Amém. Agora nós vamos... eu vou estar passando para o momento de um hino que a irmã Margarida nos pediu, né, que é o hino 160 do cantor cristão, Fé Contemplada. Aí agora nós vamos estar ouvindo esse hino. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará.
ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus contemplará. O hino pedido da nossa irmã Margarida, apaixonada pelos hinos do cantor cristão. E quando a gente canta esses hinos, né, quanta mensagem que esses hinos trazem para a gente, né? Então, irmão, nós vamos estar refletindo hoje no livro de Daniel, pensar em oração, pensar em alguém da Bíblia para nos dar exemplos, então, são vários exemplos, mas não tem como a gente não lembrar de Daniel, né? Nós vamos refletir no livro de Daniel, capítulo 2, nós vamos ler do verso 17 até o verso 23, e depois leremos do verso 46 até o verso 48. Vamos ler a palavra do Senhor. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Verso 46. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suave perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai de amor, estamos aqui agora diante da tua palavra. Peço tua misericórdia, que o teu Espírito venha discernir em nossos corações, que possamos, Senhor, preencher as nossas necessidades e entender aquilo que tu queres que entendamos nesta noite, que possamos colocar em prática. Abençoa-nos, Senhor, e fale conosco. É essa a oração que eu te faço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui nesse contexto de Daniel, logo no início do livro de Daniel, a gente percebe que o povo judaico estava cativo na Babilônia, tinha sido levado, né? Cativo para a Babilônia. Daniel, jovem, juntamente com mais 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias, eles foram escolhidos para estarem assim mais próximo do rei, e o rei pediu para que... Nós conhecemos a história, né? Não é o que a gente acabou de ler, mas eu estou contextualizando. O rei pediu para que tratassem não só esses jovens, mas outros jovens que ele tinha escolhido para estarem ali na guarda com eles, cuidando dele, que desse bastante, que tratasse bem esses jovens, que nutrisse bem, que desse das iguarias do rei, para que eles pudessem estar fortes, para que eles pudessem estar se servindo melhor ao rei. E nós conhecemos a história que Daniel pediu
para que aquele que cuidava deles não tivesse permitindo que eles não comessem das iguarias do rei. Começa aqui o diferencial na vida de Daniel, né? Daniel não quis se contaminar com as iguarias, aquelas coisas todas que teria ali para servir a Daniel, não encheu os olhos de Daniel. Daniel sabia o que era melhor para ele, e Daniel se manteve dentro da cultura, dentro do que ele sabia que era melhor para ele, dentro dos preceitos que ele havia aprendido. Então, mesmo lá, juntamente lá com o rei, com todos aqueles jovens, Daniel não se contaminou. E diz a palavra do Senhor, no capítulo 1, no verso 17, diz que a esses homens Deus deu conhecimento e inteligência para Daniel e para os 3 colegas dele, em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, esses 4 jovens, por estarem firmes no propósito ali com Deus deu muita sabedoria para eles, eles eram destaque na questão de sabedoria, e para Daniel o Senhor ainda acrescentou o dom de interpretações e interpretar visões. Nesse contexto que nós acabamos de ler aqui, o rei Nabucodonosor tinha tido um sonho, e ele ficou muito perturbado com aquele sonho. Ele queria saber qual era a interpretação daquele sonho que ele tinha tido, porque aquele sonho estava perturbando muito o rei. E aí, o que ele fez? Ele manda chamar os sábios, ele manda chamar as pessoas que podiam interpretar aquele sonho para ele, e ele manda chamar logo de imediato os caldeus, que eram tipos de astrólogo que conseguiam entender e interpretava os sonhos, e ele manda chamar esses sábios para interpretar o sonho dele. E o muito interessante, os irmãos depois podem continuar a leitura desse capítulo, que é muito interessante, ele não contou o sonho. E aqueles sábios, aquelas pessoas que tinham o poder de interpretação, aquelas pessoas perguntavam para o rei assim: conta o sonho, o rei conta o sonho para a gente e a gente faz a interpretação. E o rei suspeitou daquilo, né? A pessoa que realmente podia interpretar tinha que contar o sonho do rei e fazer a interpretação. Muito, muito sábio da parte do rei, né? Porque se contasse o sonho para a pessoa só interpretar, ele queria ter certeza que aquela interpretação era real. Então, ele falou assim, ó, eu não vou contar o sonho. Para eu ter certeza nessa interpretação, eles vão precisar contar o meu sonho e fazer assim a interpretação. E essas pessoas que eram consideradas assim os sábios daquele momento, essas pessoas não conseguiam fazer isso. Elas só conseguiam se ele contasse o sonho. E aí eles falaram para o rei: ó rei, o que você está querendo é impossível. Não tem homem nesta terra que consiga contar o teu sonho sem que você declare qual foi o teu sonho e também fazer a interpretação. Nesta terra não há homem que possa fazer isso. O rei, então, ficou muito chateado com a situação e mandou que matasse todos os sábios, todos os adivinhos daquele tempo, todos que interpretavam. Então, os sábios teriam que morrer. Como os sábios teriam que morrer, automaticamente Daniel e os seus amigos estavam incluídos nesta relação. E quando Daniel ficou sabendo de que isso estaria acontecendo, Daniel pediu para a pessoa do rei que tinha ido comunicar a ele que ele também estaria morrendo, ele pediu para que ele pudesse estar com o rei
porque ele poderia estar interpretando se assim fosse da vontade de Deus. Então, o rei não contou o sonho para Daniel. Daniel sabia do desafio que ele tinha nas mãos, porque ele tinha que saber qual era o sonho para interpretar. Mas o que a gente começa aqui aprendendo que Daniel fez é que Daniel, ele sabia do poder do Deus que ele servia. Irmãos, é um aprendizado que a gente tem, assim, tremendo aqui. Nós pregamos, nós falamos, nós declaramos que o nosso Deus pode todas as coisas, todas as coisas. E em situações muito pequenas, que nem precisam do impossível para ser resolvido, nossa fé fica tão pequenininha. Sabemos que temos o Deus do impossível, mas em situações pequenas, a gente perde logo a fé. Daniel sabia que o Deus que ele servia, que é o nosso Deus, podia mostrar para ele qual tinha sido o sonho do rei. E, além disso, da interpretação. Então, Daniel pede um tempo ao rei para revelar a interpretação daquele sonho e vai para casa. É aqui o primeiro ponto que eu quero já pensar com vocês. Daniel foi para casa, ele precisava agora de uma intimidade com Deus, ele precisava agora falar com Deus, e aqui eu quero pensar com vocês a primeira coisa que Daniel faz aqui. Daniel vai para casa, isso está no verso 17. Daniel vai para casa e faz saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Por que Daniel conta para os seus companheiros o que estava acontecendo? Primeiro que os 4 estavam correndo risco de vida, né? Poderiam morrer. E aí ele chama os 3 companheiros para estarem junto com ele orando. Aqui é o primeiro ponto que eu quero parar para refletir com os irmãos, né? Lemos em Tiago que a gente tem que contar um para o outro nossas dificuldades, estar orando um pelos outros. Muitas das vezes, situações complicadas na vida da gente, a gente não consegue orar sozinho. A gente precisa chamar um grupo de amigos, um grupo de irmãos e pedir para que esteja ajudando a gente em oração. Daniel poderia ir para casa se achando e orar sozinho e pedir a Deus, mas não, ele convoca os colegas e fala assim, nós precisamos, olha bem, pedir misericórdia a Deus. Nós precisamos pedir misericórdia ao Deus dos céus para que ele venha revelar qual foi o sonho do rei, porque senão todos nós vamos perecer. A igreja de Cristo, ela precisa entender o quanto nós somos abençoados quando nós estamos juntos em oração. A gente pode servir de suporte um para o outro, como a palavra orienta. Devemos estar juntos em oração, colocando nossas necessidades, colocando nossas dificuldades. E como é bom, irmãos, sabermos que quando a gente está passando por um momento difícil, nós temos uma comunidade que está ajudando a gente em oração. Isso não significa dizer que quando eu passo para que meu irmão esteja orando, eu pare de orar. O meu irmão, ele vai servir, a minha comunidade, a minha igreja vai servir de ajuda, de apoio à minha oração. Eu tenho que ser a primeira pessoa a estar orando. Eu acredito que você já tenha passado por isso, eu já passei por isso. Há momentos na vida da gente que a gente fica tão fragilizado,
que a gente fica tão fraquinho quando a gente está passando por um determinado problema, que a gente precisa e deve compartilhar nossas necessidades, porque a gente precisa do apoio dos irmãos em oração. Como é bom saber que nós temos um grupo que ora por nós. Como é bom saber que, mesmo não participando do culto de quarta-feira, existe uma igreja que ora por mim, que coloca meus pedidos. Como é bom saber que existem pessoas que estão me sustentando em oração, pedindo a Deus junto comigo para que aquela situação esteja se resolvendo. Então, o primeiro ponto que a gente para pensar aqui e aprender com Daniel é que nós precisamos estar juntos em oração. Agora eu quero pensar com os irmãos no momento em que Jesus diz para os discípulos, e essa passagem a gente não vai ler aqui, eu vou só ler para os irmãos, eu vou ler, não vai passar e projetado para a gente, né? Essa passagem está em Mateus 18, que Jesus, ensinando, ele fala assim, 18, 19. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, o que Jesus está ensinando aqui para a gente, que nós devemos estar reunidos em oração. Agora, irmãos, tem uma questão também, uma passagem que Jesus viveu, e eu não vou ler, só vou comentar com os irmãos. Jesus, no momento dele difícil, já no Getsêmani, lá no capítulo 26 de Mateus, Jesus, no momento difícil, Jesus chama os discípulos para estarem orando, porque ele via essa necessidade de ter alguém junto com ele orando, e aí Jesus vai orar, deixa os discípulos em oração, e quando Jesus sai e chega perto dos discípulos, os discípulos estavam dormindo. E aí ele acorda os discípulos e pede os discípulos para que os discípulos para que eles estivessem sustentando ali, orando. Jesus vai novamente, ele se afasta um pouco, ele vai novamente orar, porque Jesus também foi uma pessoa que ensinou muito para a gente a necessidade de estar em oração. Jesus vai novamente orar, e quando Jesus volta pela segunda vez, os discípulos estão dormindo. Mais uma vez, Jesus desperta os discípulos, convoca os discípulos à oração, e pela terceira vez acontece a mesma coisa. Quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. E Jesus dá um alerta para os discípulos, né? Ele diz que deveríamos estar vigiando, porque as tentações viriam, e a gente precisa estar vigiando. A oração, ela é uma luta. A oração não é, o momento de oração não é uma luta nas regiões celestiais, não é algo que é um mar de rosa e que a gente vai ficar tranquilo. A gente precisa estar sempre buscando, e é algo que a gente precisa estar lutando muitas das vezes contra o nosso próprio eu, contra o próprio inimigo, para que a gente consiga ter uma intimidade com Deus. E uma das questões que os discípulos vivenciaram naquele momento foi que eles dormiram. Muitas vezes, ao invés de estarmos orando, irmãos, nós estamos dormindo. Ao invés de estarmos orando por nossa família, nós estamos dormindo. Ao invés de estarmos orando por nossa igreja, nós estamos dormindo. Ao invés de estarmos orando por nós mesmos, nós estamos dormindo. Ao invés de estarmos orando por aqueles irmãos que estão carecendo, nós estamos dormindo. Que o Senhor nos desperte, né? Para que possamos estar juntos em oração. O segundo ponto que a gente aprende aqui com Daniel e com os amigos, e é interessante a gente observar, é que quando eles oram,
pedindo ao Senhor para que tenha misericórdia e revele o sonho do rei para Daniel, eles estão orando por eles mesmos, mas eles também estão orando por todos os outros que estão destinados a morrer. Porque se o Senhor revelasse para Daniel o sonho do rei, todos seriam salvos. Daniel e os seus companheiros, eles não estavam preocupados somente com eles. Eles estavam preocupados com a vida deles, sim, mas eles estavam também preocupados com todos os outros sábios que estariam assim morrendo, porque não conseguiram resolver a questão que o rei tinha colocado para que eles resolvessem. Nós precisamos orar por toda a humanidade, por toda a sociedade, sendo da mesma fé e ordem nossa ou não. Muitas das vezes, né, a igreja ela ora por ela, o irmão ora um pelo outro, mas nós precisamos pedir misericórdia a Deus também por aqueles que não conhecem a verdade. Nós precisamos pedir misericórdia ao Senhor por aquelas pessoas que às vezes estão enganando, como aqueles sábios ali, ou aqueles que estão sendo enganados. Precisamos pedir ao Senhor que mostre a luz, que dê esclarecimento e que tenha, antes de tudo, misericórdia por todas as pessoas, pelos governantes, pelos colegas de trabalho, por aquelas pessoas que a gente sabe que tem uma outra fé, que acredita em outros deuses, que o Senhor venha abrir os olhos, que o Senhor venha cuidar dessas pessoas. Devemos orar pedindo a Deus misericórdia, como foi a oração de Daniel e dos seus amigos. E quando Deus atende, quero me ater bastante aqui com vocês, né? Quando Deus atende a oração, a primeira coisa que Daniel faz, né? Então, no versículo 19, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Numa noite, numa visão, o Senhor revelou para Daniel o sonho do rei, e a primeira coisa que Daniel fez, irmãos, olha que aprendizado. Ele poderia levantar correndo, porque ali naquela hora eu me coloquei assim, né, na situação de Daniel, né, o nosso eu, o nosso ego, como que Daniel poderia ter se sentido importante, e imediatamente ele poderia levantar, e imediatamente correr e contar para o rei, contar para todo mundo que ele foi capaz, porque os sábios tinham dito que no mundo não existia homem capaz de fazer aquilo, e ele estava agora com o sonho do rei ali revelado. Ele não fez nada disso. A primeira coisa que ele fez, quando ele percebeu que tinha sido revelado para ele o mistério, o sonho do rei, a primeira coisa que ele fez foi bendizer o nome do Senhor. Daniel exaltou o nome do Senhor. Ele declarou, ele reconheceu que ele só pôde saber do sonho do rei, porque Deus foi misericordioso e Deus que revelou. Daniel, primeira coisa que ele faz é exaltar e bendizer o nome do Senhor. E declara que toda sabedoria dos sábios quem dá é Deus. E declara que o Senhor conhece tudo no mais profundo, que todo conhecimento é dado por Deus. E ele declara isso antes de contar para o rei. Ele declara e ele exalta o nome do Senhor. Eu quero pensar, enquanto eu estudava para trazer essa reflexão, e eu vi Daniel exaltando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor, eu
fiquei fazendo uma análise, né? Daniel estava ali sendo usado por Deus, ele orou, o Senhor usou, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. O Senhor revelou para ele. Irmãos, quantas vezes o Senhor nos usa pela misericórdia dele? Eu gosto sempre de pensar isso para a minha vida e quero repetir com os irmãos, né? Se eu não estivesse aqui falando com os irmãos agora, outra pessoa estaria. Porque a obra do Senhor, ela acontece independente de quem está fazendo a obra. Muitas das vezes a gente se exalta, muitas das vezes a gente se sente, como dizem aí na gíria, né? A gente se sente e a gente não entende que nós somos usados pela misericórdia dele. E que toda a honra e que toda a glória daquilo que eu faço na obra do Senhor tem que ser dado a Deus. Como o irmão é usado no louvor, glorificado seja o nome do Senhor. Como o irmão é usado na pregação da palavra, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Como que o irmão é usado na hospitalidade, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Porque tudo que eu faço na obra do Senhor, eu faço pela misericórdia dele. Porque se eu não fizer, irmãos, outras pessoas vão fazer. O Senhor não precisa de mim. É um engano muito grande da igreja, de cada um de nós servos, quando a gente acha que nós somos tão importantes, que a obra do Senhor não acontece sem nós. Lê do engano. A obra do Senhor acontece e talvez aconteça até melhor se eu não estiver aqui. Louvado e bendito seja o nome do Senhor por querer me usar nesse tempo e nessa hora, fazendo a obra dele pela misericórdia que ele tem. Pela misericórdia que ele tem. E muitas das vezes nós enterramos nossos talentos. Muitas das vezes nós não fazemos aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Porque nós achamos, eu brinco, né? Mas é verdade, que muitas das vezes a gente acha que sem mim nada podeis fazer. Lê do engano. Se o Senhor colocar alguma coisa em tuas mãos para que você faça na obra dele, lembre-se, é privilégio. E você tem que fazer honrando e bendizendo o nome dele. Foi assim que Daniel fez. Quando Daniel recebeu a revelação, a primeira coisa que ele fez foi exaltar e bendizer o nome do Senhor. E por último, quando ele chega diante do rei Nabucodonosor e ele revela o sonho do jeito que o rei tinha pedido, e ele faz assim a interpretação daquele sonho. Olha o que o rei Nabucodonosor faz no versículo 46 que nós lemos. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Quem exaltou Daniel não foi Daniel. Quem exaltou Daniel foi o rei. Deixa outras pessoas estarem reconhecendo o teu valor, não. Deixa outras pessoas estarem te honrando. Honre também ou alguém que esteja sendo usado na obra do Senhor. Mas o que a gente não pode é a gente mesmo se exaltar e esquecer de exaltar o nome daquele que é digno de toda a honra. O rei exaltou. E o que eu quero trazer para vocês, que para mim também, que quando ele vai e revela, e se queda diante de Daniel, ele se queda diante do Deus de Daniel. Foi diante do Deus de Daniel que ele se quedou, e ele disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis,
e o revelador de mistério, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs como governador de toda a província. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é que quando o rei exalta Daniel, ele está reconhecendo que Daniel é servo de um Deus que é Deus dos deuses, que é Senhor dos senhores, que é o Deus do impossível, o Deus que revela. E aí, eu, olhando para a história de Daniel, eu pedi misericórdia ao Senhor, que eu, enquanto serva do Senhor, venha estar demonstrando o quão grande é o meu Deus. Que eu não venha só falar, que eu não venha só dizer para as pessoas isso, mas que através da minha vida, através da forma como o Senhor me usa, o nome do meu Deus venha ser engrandecido e exaltado. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, de cada um de nós, e que possamos testemunhar a grandeza do nosso Deus, a soberania do nosso Deus, que as pessoas que estão ao nosso redor possam olhar para a nossa vida e exaltar aquele a quem nós servimos, reconhecendo que nós somos tratados, cuidados e amados de um Deus que pode todas as coisas. Que ele venha a ser exaltado em nossa vida, que possamos aprender com Daniel, confiar, orar, acreditar e muitas das vezes assumir algumas questões que para a gente são impossíveis, confiando que o nosso Deus pode todas as coisas e ele vai estar resolvendo da melhor maneira possível. Possamos aprender a orar. Esse culto de oração de quarta-feira é sempre um convite à oração. É sempre um convite à oração. É sempre para nos despertar a estarmos assim, orando e tendo cada vez mais conhecimento e intimidade com esse Deus que pode todas as coisas. O Deus de Daniel é o meu Deus. O Deus de Daniel é o teu Deus. Que possamos testemunhar e falar do como ele é grande em nossas vidas. Que essa seja a verdade que eu desejo para a tua vida e para a minha vida nesta noite. Amém. Estamos assim chegando ao final deste culto de oração. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui conosco. Nós temos aqui o Roberto Diácono, sempre aqui conosco. Obrigada, Roberto. A Maria Celeide, vó, que saudade de você. Aproveite aí sua mãezinha, curta bastante aí, mas já estamos com saudade. Temos a Cláudia, essa mulher que está sempre disposta a estar na obra do Senhor. Cláudia, que o Senhor venha te abençoar grandemente, como tem feito até aqui, cuidando da tua família, dos teus filhos, sarando aí a enfermidade de Luna, e que o Senhor venha retribuir a sua disposição para fazer a obra dele de acordo com a vontade dele, de acordo com o querer dele. Agradecer também a Gisane, que está aqui mais uma vez conosco. Obrigada, Gisane, por estar aqui. A nossa querida Esther Rangel também está aí conosco. Muito obrigada, Esther. Por aqueles que não colocaram o nome aqui no chat, mas eu sei que nós temos vários irmãos. Não sei se a nossa querida Margarida está aí nos ouvindo. Saiba que o Senhor está contigo assim, ó, na concha das mãos dele, como você mesmo fala para a gente, está cuidando de ti.
Louvado e bendito seja o nome dele pelo resultado do exame, e logo, logo você vai estar se melhorando para estar conosco. E eu quero, assim, agradecer a todos vocês também que estão aí participando conosco nesta live, mas que não tiveram oportunidade de colocar aqui no chat, eu não sei, por isso eu não vou citar o teu nome, mas que o Senhor venha estar te abençoando, cuidando de você e de todos os seus desejos de acordo com a vontade dele, porque nós sabemos que a vontade do nosso Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu quero agradecer também a Felipe e ao Vitor, porque mais uma vez estiveram aqui nessa transmissão, para que nós pudéssemos chegar aí na tua casa agora. Os meninos estão trabalhando aqui desde cedo nessa sala de transmissão. Que o Senhor também continue cuidando de vocês como tem feito e abençoando cada um. Estaremos no próximo domingo. Amanhã nós teremos a nossa escola bíblica, ainda de uma forma remota. Temos um grupo que está se reunindo na quinta-feira, e amanhã nós vamos estar nos reunindo, e no próximo domingo nós teremos o culto pela manhã, também a escola bíblica, e à noite estamos assim no culto presencial, ali no templo da nossa igreja, na Rua do Sacramento. A gente espera vocês lá, tá? E desde já, obrigada, Carmen, também, obrigada aos irmãos que nos dirigiram no período de louvor. Muito obrigada a todos, e que o Senhor esteja conosco nesta noite, que tenhamos uma noite de sono reparador, e que os anjos do Senhor possam estar acampados em nosso redor. Muito obrigada a todos e fiquem todos com Deus. Amém.